Boa noite, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui. Vá chegando, vá ocupando seu espaço. Boa noite, boa noite. Percebe como é que você chega. Perceba como foi o dia de hoje. Se foi tranquilo, se foi agitado. Perceba se você chega mais alegre, mais triste. Que bom que estamos aqui. Muito bom, nesses nossos dias aqui, para aqueles que estão conosco desde o início, nós estamos refletindo um pouco sobre como lidar com a culpa. Então nós estamos falando um pouco sobre a culpa, de que forma ela atua dentro de nós, qual é o objetivo da culpa nas nossas vidas, né? Qual a função que ela exerce. Falamos sobre a culpa no seu espectro positivo, a culpa no seu espectro que é negativo, que nos limita, as possíveis causas, né? De muitas vezes vivenciar ou experimentar uma culpa em desmedida. E aí trouxemos alguns recursos, né, sobre como lidar com a culpa, né? O primeiro recurso que a gente trouxe é olhar para o erro como algo que faz parte do processo de aprendizado, né? E dessa forma a gente diminui um pouco o peso do erro nos nossos movimentos. Ontem nós falamos um pouco sobre trocar a palavra culpa por responsabilidade, né? Que às vezes parece um jogo de palavras, mas na verdade nós refletimos um pouco sobre o peso que a palavra culpa tem e sobre o impulso à ação que a palavra responsabilidade tem, né? E agora que nós já temos consciência de que talvez a troca das palavras possa me ajudar, eu assumo a responsabilidade pelos movimentos. E ontem nós falamos um pouco sobre a importância de assumirmos a responsabilidade pelos nossos movimentos. Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente entra num movimento que é libertador, porque aí de fato a gente pode experimentar coisas novas, fazer movimentos diferentes, né? Ontem eu contei para vocês a história da Beatriz, minha sobrinha, né? E como nós fizemos um exercício sobre lidar com a responsabilidade. E é interessante como isto se reflete nas nossas vidas. Hoje, quando eu fui almoçar, não sabia como seria, né? Se teríamos um movimento parecido com o de ontem, se teríamos um movimento diferente. Para quem está chegando agora, eu estou continuando a história da Beatriz, que eu contei aqui na roda ontem, que a Beatriz ontem, no horário do almoço, ela não queria desligar a televisão, e aí eu desliguei a televisão da tomada e disse que, como consequência, quando nós chegamos na escola para levar, ela me pediu que eu carregasse no colo, eu disse que eu não teria colo em função da consequência do movimento, né?
dela não ter obedecido a questão de desligar a televisão na hora do almoço. E contei essa história para ilustrar um pouco esse movimento da nossa responsabilidade, de assumirmos a responsabilidade. E aí hoje, quando eu cheguei para almoçar, elas já estavam lá com a minha mãe, porque como eu disse, a minha irmã está viajando, e aí elas já estavam lá, nós sentamos para almoçar e a televisão estava ligada. E aí eu perguntei para a Beatriz se hoje ia ser tranquilo o nosso movimento de desligar a televisão ou se a gente ia ter algum tipo de problema. E a Luísa, que é a mais velha, que já estava ligada no movimento de hoje, ela falou, não, hoje não vai ter problema, daqui que eu vou desligar. E pegou o controle e desligou. E a Beatriz não fez nenhuma objeção nesse contexto, né? Então, aí a Luísa desligou a televisão e aí a gente começou a almoçar. E aí eu estava almoçando, a Beatriz estava sentada do meu lado, aí ela olhou para mim e ela perguntou, hoje vai ter colo? Eu falei, hoje vai ter muito colo. E aí ela deu um sorriso e continuou almoçando, né? Então é claro que aos 6 anos ela já tem consciência das consequências dos comportamentos. Ela sabe qual é o movimento, é claro que não de todos, né? Não de todos, mas de alguns. E é função do adulto ajudar a criança a compreender, né, aquelas que são as responsabilidades, aquilo que é a consequência do comportamento. E o final de hoje foi um final muito interessante para nós. Mas é um movimento que muitas vezes a gente não controla, porque veja, poderia ter sido como ontem. E se tivesse sido como ontem? Se tivesse sido como ontem, o processo de instrução seria o mesmo. Quantas vezes? 1 milhão, se precisar. Se a gente precisar repetir a instrução, né? Às vezes de formas diferentes, mas se a gente precisar fazer isso 1 milhão de vezes, nós fazemos 1 milhão de vezes. Esse é o processo de educação. O processo de educação demanda de nós assumirmos a nossa responsabilidade e investir naquilo que precisa, né? Então, demanda paciência, demanda investimento, assim é. Mas quando a gente faz isso, a gente se apropria do movimento. E esse é o movimento da reflexão de hoje, que é o quarto ponto que pode nos ajudar a lidar com a responsabilidade ok, agi daquela forma que na minha leitura foi um erro, né? Há algo que eu possa fazer em relação a isso que aconteceu? Há algo que eu possa fazer, né? Eu poderia ter agido desta maneira, eu poderia ter falado dessa forma, eu poderia ter feito um movimento diferente nesse contexto. Ótimo. Se há algo diferente, né, que possa ser feito em relação a esse movimento, eu faço diferente. Daqui para frente eu tenho essa oportunidade de fazer diferente. Então, muitas vezes, arrisco dizer que na maioria delas a gente sabe, né, como fazer. Quantas vezes a gente pisa na bola, erra, e aí imediatamente você fala, poxa, por que eu não falei daquele jeito? Poxa, por que eu não me comprometi? Por que eu não me comportei dessa maneira? Então, na maioria das vezes, a gente sabe o que fazer. Então, se você sabe o que fazer em relação a esse comportamento, em relação a essa sua atitude, coloque em prática. Faça diferente. Ontem eu escorreguei na dieta, ok, eu já sei como eu vou fazer, faço diferente. Ontem falhei com atividade física, ok, já sei fazer, faço diferente. Então a gente precisa colocar em prática aquele movimento. Mas pode ser que a gente, né, sinta essa culpa, percebe que agiu errado, mas a gente não sabe como agir. Às vezes a gente ainda não tem aquela informação ou aquele recurso para agir de uma maneira diferente.
Se você sabe que errou, sabe que agiu mal, mas ainda não sabe como agir, procure ajuda. Procure recursos. Porque senão a gente persiste no erro. Errar faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos? Sim, errar faz parte. O erro, nós já falamos sobre isso, é um movimento no processo do nosso aprendizado. Agora, persistir no erro é uma escolha. Persistir no erro é uma escolha. Então, se eu não sei como agir nesse tipo de situação, se eu não conheço um outro movimento em relação a isso, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso procurar mais recursos para esse meu movimento. Procuro mais recursos, faço, ótimo. E aí faço uma ação diferente. Então, aconteceu uma situação, existe algo que eu possa fazer e eu já sei o que fazer, vou lá e faço, coloco em prática. Aconteceu uma situação, errei, reconheci que errei, mas não sei o que fazer, então vou em busca dessa informação. E às vezes errei e não há mais nada que se possa fazer. Às vezes essa é uma situação que é incontrolável, essa é uma situação que está além do nosso movimento, já não há nada que possa ser feito nesse contexto. Se é um movimento que está dentro do incontrolável, a gente aceita e segue em frente. Então a gente precisa encontrar um movimento diferente, né, aqui dentro para acomodar essa situação. Outro ponto que nos ajuda muito é refletir, e esse é o último ponto da nossa reflexão, é sempre compreender qual é o aprendizado que tudo isso trouxe nas nossas vidas. O que é que nós aprendemos com isso que aconteceu? Então, este é o movimento final da culpa no espectro positivo que nos leva à reflexão. Eu reflito sobre esse meu comportamento e compreendo o que é que eu aprendi agindo assim. O que é que muda aqui dentro de mim depois que passei por todo esse movimento? Quando a gente pode se conectar com o aprendizado que a gente teve nessa situação, a culpa ou a responsabilidade, nesse nosso movimento de trocar por responsabilidade, cumpriu o seu papel. O papel de concluir o processo de aprendizado. Então, eu errei, reconheci que errei, assumi a responsabilidade por isso e com isso aprendi a agir de uma outra forma, falar de uma outra maneira, fazer um outro movimento. Quando a gente faz isso, a gente caminha no nosso processo de autoconhecimento. Então perceba que o movimento funcional da culpa, o movimento funcional da responsabilidade vai sempre nos levar para o aprendizado e não para um looping de sofrimento sem saída, né? De ficar se martirizando, de ficar se castigando, se chicoteando nesse movimento. Não. Essa é a culpa no espectro disfuncional, que faz sofrer. A culpa no espectro funcional nos faz aprender. Entende? Então, qual é o aprendizado desse nosso movimento? Então, todas as vezes que a culpa aparecer nas nossas vidas daqui para frente, que você possa dar um espaço para ela. Nós já falamos que é uma emoção que faz parte das nossas vidas, então que a gente possa assumir esse movimento e olhar sempre para o aprendizado. Dizer, ok, o que eu aprendi? De que forma eu posso fazer diferente? E aí a gente faz com isso uma boa coisa. A gente sai ganhando dessa história. Porque é muito importante isso, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, algo que a gente errou, que a gente saia ganhando deste movimento. E eu vou sair disso como uma pessoa melhor. Eu vou sair disso como alguém que sabe agir diferente.
Essa é a riqueza do nosso processo enquanto seres humanos, né? Vocês lembram de um texto que eu li uma vez do Mário Sérgio Cortella, que fala que nós somos seres não prontos, que nós vamos nos fazendo ao longo da vida, ao longo do movimento? É isso que acontece no processo de aprendizado. Nós vamos nos fazendo, nós vamos nos construindo. E a culpa e a responsabilidade nos ajudam nesse movimento. Certo? Espero que essa nossa reflexão nesses dias tenha sido útil para nós, no sentido de poder levar a vida com um pouco mais de leveza e olhar para o erro, olhar para a culpa como essa grande oportunidade que todos nós temos de transformação. Quer dizer, ok, daqui para frente eu sigo mais completo, mais leve, mais inteiro. Certo? Para finalizar a nossa sequência, minha proposta de hoje é uma meditação por repetição. Então, se você tem aí o seu Japamala, pega o seu Japamala. Se você faz a sua repetição com o terço, pega o seu terço. Se você não tem problema, você pode fazer uma contagem assim, ó, nas pontas dos dedos. E eu faço a contagem final. Certo? Muito bem, muito bem. Amanhã nós temos um compromisso, a Carlota estará aqui com vocês. Então ela fará o meu 6º dia, que geralmente eu faço. A Carlota fará para mim, então a Carlota estará com vocês aqui amanhã. Certo? Muito bom. Se for confortável para você, fecha os olhos. Se não for confortável, mantenha os olhos abertos e desça o olhar 45 graus em direção ao chão. A minha proposta de repetição é que o melhor aconteça. Então, se essa frase fizer sentido para você, você pode repetir: que o melhor aconteça, em voz alta ou mentalmente, como for melhor para você. Se você tiver hoje uma outra frase, uma outra palavra, um mantra que faça mais sentido para você, você também pode repetir isso, que fizer mais sentido. Tá bom? Enquanto isso, você inspira pelo nariz e solta pelo nariz. Iniciando. Que o melhor aconteça. 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 Que o melhor aconteça.
Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Que o melhor aconteça. Respire profundamente e perceba como essa frase, perceba como essas palavras reverberam dentro de você. E perceba como você se sente quando você assume a responsabilidade, aprende com aquilo que lhe acontece, faz o seu melhor e junto com isso confia que o melhor sempre acontece. Então, dentro do nosso alcance, nós fazemos o nosso melhor. E além do nosso alcance, nós confiamos que o melhor acontece. E aí a gente pode descansar nos movimentos da vida. No seu ritmo, no seu tempo, sinta os pés, as pernas, mexa as mãos, os braços, os ombros, o pescoço. Quando você estiver pronto, abrindo os olhos. Muito bom encontrá-los como sempre. Para aqueles que quiserem assistir ao vídeo completo com toda a reflexão da nossa meditação, está lá no meu canal do YouTube. Só pôr no YouTube Bruno Malatrazo, você tem lá todos os vídeos das nossas reflexões. Espero que seja útil para você. Uma linda semana. E nos vemos daqui a pouco. Beijo.